Amados irmãos e irmãs, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Síntese. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando aqui nas lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós vamos estudar hoje, na nossa lição de número 12, o diaconato e o texto áureo que diz assim: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. E a verdade prática, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão de todo o crente. Então, nós aproveitamos aqui para esclarecer que existe a instituição diaconal, o diácono enquanto função eclesiástica e até cargo eclesiástico, e o diaconato enquanto função e atribuição ministerial amplo. E, nesse sentido, nós dizemos que todos nós somos diáconos e diaconisas, né, que estamos todos a serviço do reino do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos: a diaconia de Jesus Cristo, a instituição dos diáconos, o perfil e a função do diácono. Vamos, portanto, tratar a respeito de cada um desses tópicos. Como introdução da lição, nós destacamos inicialmente que a instituição diaconal na igreja é resultante do crescimento da igreja. Na medida em que a igreja foi crescendo, foram surgindo necessidades e demandas, carências sociais que precisavam ser respondidas pela igreja. E, diante desse contexto, 7 homens de moral ilibada, cheios do Espírito Santo, foram escolhidos para administrarem uma expressão bíblica, entre aspas, que se encontra em Atos capítulo 6, versículo 3, esse importante negócio. Então, o diaconato é algo extremamente importante e necessário à igreja. Então, a igreja deve compreender o seu papel social, a sua atuação social, e a base, o fundamento está no serviço. E esse serviço tem como exemplo maior, o primeiro ponto aqui da lição, Jesus Cristo, que é o diácono por excelência, por assim dizer. Ele é aquele que serve. O termo grego diaconia significa ministério ou serviço, e às vezes as pessoas utilizam esse termo de forma equivocada. As pessoas às vezes batem no peito e dizem: olha, eu sou ministro, me respeitem. E, na verdade, a palavra ministro quer dizer servo. Então, aqueles que estão a serviço do reino. Jesus deu o exemplo. Jesus é o servo. Jesus é o escravo. É aquele que faz a vontade do Pai. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem essa dimensão quando, na sua epístola aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 7, Paulo diz: sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo aqui está destacando essa natureza serviçal de Cristo, essa condição de servo. Evidentemente, ele não abriu mão da sua divindade, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão das suas prerrogativas, de alguns poderes, e ele se esvaziou. Inclusive, teologicamente, nós utilizamos o termo kenosis, que quer dizer esvaziamento. Então, Jesus se esvaziou da sua glória, tomando a forma de servo. Isso denota o sentido de uma condição de humildade, de serviço. Isso foi demonstrado no capítulo 13 do Evangelho segundo João, no qual os discípulos se debatiam a respeito de quem seria o maior no reino de Deus, e Jesus disse: espera aí, vocês ainda não entenderam a minha mensagem. E Jesus, para mostrar o que era o serviço e o que significava ser grande no reino de Deus, Jesus
recorre à diaconia da toalha e da bacia. E Jesus decide lavar os pés de seus próprios discípulos. Os discípulos, dentre eles Pedro, disse: não, Senhor, não faça isso, porque era um ato realmente de humilhação, mais do que humildade, era um ato de humilhação. E Jesus se colocou naquela disposição para demonstrar que é assim que se serve e é assim que funciona o reino de Deus, não uma lógica humana na qual há uma hierarquia em que as pessoas são servidas e que as pessoas ocupam posição para serem servidas. Aqui é uma liderança servidora. Jesus se coloca à disposição para servir o próximo. Jesus cinge-se com a toalha, faz uso de uma bacia e lava os pés dos seus discípulos. Jesus teve várias oportunidades para confrontar os seus discípulos em relação a essa questão do reino de Deus e do valor do serviço no reino de Deus. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 35 a 37, Tiago e João pediram ao Senhor lugares especiais. Um queria ficar à direita e outro queria ficar à esquerda. Né? Então, nessa projeção política que hoje a gente vive, nessa política dos homens, as pessoas querem ocupar posição de destaque, né? Querem ficar ali nas laterais, né? Querem assumir posição para demonstrar que tem influência. Mas o reino de Deus funciona de forma diferenciada. Os discípulos ainda não haviam compreendido o teor da mensagem de Jesus. E aí Jesus diz a eles o seguinte, né? Entre vós não será assim. Jesus foi taxativo. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. O termo no grego é diáconos. Então, quem quiser ser grande, seja diácono. Muitas vezes as pessoas não entendem isso na igreja e se valoriza demasiadamente os cargos e as posições hierárquicas da igreja. E Jesus arremata dizendo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus é o maior exemplo de diaconia, de serviço, de ministério e que deve ser observado por todos nós. É uma liderança servidora, é uma pirâmide invertida. Aqui não é maior quem ocupa a posição mais alta, mas é quem está na base, disposto a servir e a se sacrificar em prol do outro, em prol do próximo. Assim estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta pelo sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, o seu programa EBD em Síntese. E hoje nós estamos estudando a respeito do diaconato. O segundo ponto da nossa lição trata a respeito da instituição do diaconato. Vamos inicialmente para o conceito, né, dessa função. Então, a palavra diácono, ou diáconos, no grego, segundo o dicionário Vine, ele se refere àquele que presta trabalho voluntário, aludindo aos exemplos dos criados domésticos dos tempos do Novo Testamento. Portanto, o diácono ele é um serviçal, ele é um servo. E naquele tempo, lá no Novo Testamento, os servos não gozavam do mesmo prestígio e privilégio, às vezes, que os servos, os empregados, têm na nossa condição moderna. Há duas palavras no grego dignas de destaque em relação ao serviço. É a palavra diácono, a respeito da qual nós já abordamos, e a palavra doulos, que é um termo que se encontra lá em Mateus capítulo 13, versículo 27 e 28, João 4 e 51, e esse é um termo que é utilizado por Paulo na abertura das suas epístolas, quando ele se apresenta dizendo que doulos tu Jesus Christu,
né? Ele diz, eu sou servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo. Então era assim que Paulo se apresentava e ele tinha a compreensão do significado desse termo. Então a ideia remonta ao serviço voluntário prestado pelo ministro, pelo servo, pelo assistente de alguém. E é isso que nós devemos entender, que nós somos no reino de Deus. Jesus é o nosso Senhor, não apenas o nosso Salvador, Ele é também o nosso Senhor. Então nós somos escravos, nós somos servos, nós estamos assistindo ao reino de Deus e não podemos perder de vista, de foco, essa importante verdade bíblica que às vezes é esquecida e deturpada por causa das nossas hierarquias e das nossas disputas eclesiásticas por poder. Então, a origem bíblica do diaconato, inclusive lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando Lucas registra que havia uma demanda social a ser resolvida na igreja, isso porque a distribuição de provimentos para as viúvas estava sendo feita de forma desigual entre as viúvas judias e as de fala hebraica e as de fala grega. Daí a necessidade de instituir os diáconos, os apóstolos, para que eles não perdessem o foco com a palavra de Deus, com a pregação da palavra de Deus, instituíram os diáconos com essa missão, com essa atribuição, com essa responsabilidade de atender aos necessitados da igreja. E aqui eu aproveito para ressaltar a importância social do diaconato da igreja. Às vezes a gente pensa que ser diácono é apenas recolher as ofertas no culto, distribuir o pão e o cálice por ocasião da celebração da ceia, também, mas não apenas isso. E no cerne, no fundamento da diaconia eclesiástica, está a ação social da igreja. Então, os nossos diáconos precisam ser pessoas sensíveis às necessidades sociais dos irmãos, trazer essas necessidades à liderança da igreja, trabalhar em prol de sanar a carência e as necessidades desses nossos irmãos. Então, esse papel é muito importante, ele tem destaque, e por isso, para a escolha desses diáconos, não foram escolhidas qualquer pessoa, foram escolhidas pessoas com boa reputação, isso porque para trabalhar com recursos, com provimento, com coletas, é preciso que sejam pessoas de boa reputação, pessoas de moral ilibada, pessoas de que não se tenha do que desconfiar. E é importante também que sejam pessoas cheias do Espírito Santo, né? Não cheias de si mesmo, mas pessoas que sejam impulsionadas pelo Espírito Santo, que sejam sábias para poder tomarem as decisões mais acertadas diante da distribuição dos mantimentos e para que esteja no centro da vontade de Deus. Então, o objetivo, diz o comentarista, era estimulá-la a resolver a questão, reconhecendo o caminho equivocado antes aderido pelos líderes naquele momento. Então, nós precisamos tomar as melhores decisões possíveis, temos sensibilidade social, a igreja não pode fechar os seus olhos para a questão dos necessitados. Como diz Paulo lá na Epístola aos Gálatas, nós precisamos nos lembrar dos mais pobres da igreja e não podemos esquecer que essa é a principal atribuição dos diáconos na igreja. Estamos encerrando assim o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você está nos acompanhando através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. Continue conosco, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa EBD em Síntese pelo Sistema de Comunicação da nossa Rádio Libertadora, TV AD, bem como através do nosso canal oficial no YouTube. Nós estamos estudando hoje a respeito do diaconato, que é uma importante função
eclesiástica, bem como um ministério que é ordenado a toda a igreja para que nós possamos fazer o trabalho do Senhor da melhor forma possível. Nós já estudamos aqui no primeiro bloco a respeito da atuação diaconal e mostramos aqui o significado do termo, que diácono quer dizer serviço, e que às vezes a pessoa utiliza esse termo ministro, que também é assim traduzido por diácono de forma errada e equivocada, e que nós não podemos deixar de lembrar que o exemplo maior do diaconato e que deve ser o modelo de inspiração para a igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que aniquilou-se a si mesmo, aquele que passou pelo processo da kenosis, né? Ele se esvaziou, na verdade esse é o termo mais apropriado, esvaziou-se da sua glória, mostrando que para ser diácono nós precisamos demonstrar espírito de serventia, disposição para o serviço. E foi isso que Jesus fez. E ele não apenas ensinou que o Filho do Homem veio para servir, ele deu o exemplo, ele demonstrou, lavando os pés dos seus próprios discípulos, e dizendo: olhe, no reino de Deus é diferente. E é verdade, irmãos, no reino de Deus é mais importante não quem tem maior posição, não quem tem maior destaque, não quem se apresenta mais, mas quem serve mais, quem está disposto a fazer a vontade do Senhor nosso Deus. Desde os tempos lá da igreja primitiva e já no corpo do colégio apostólico, os discípulos já se debatiam a respeito de quem seria o maior no reino de Deus. Então as pessoas estão sempre disputando espaços, posições, cargos na igreja, e às vezes tem pessoas que perdem a sua própria alma por causa de um cargo, por causa de uma posição, por causa de um status, né, que se é posto. Então, a instituição diaconal, nós devemos entender que ela é importantíssima na igreja, mas que ela surgiu com o objetivo principal de responder a uma carência, a uma necessidade social da igreja, a uma demanda. As viúvas, que no primeiro século eram pessoas que eram vulneráveis, porque haviam perdido seus maridos, e numa sociedade patriarcal, o marido era a fonte de provimento, de provisão para a esposa, e essas esposas elas ficavam descobertas, elas ficavam sem qualquer provimento. Daí a igreja entender já naquela época que ela tinha uma função social e ela precisaria agir, né? Ela precisaria agir em relação a essa realidade. E logo no primeiro século, na igreja de Jerusalém, a igreja vai responder a essa demanda. Isso criou-se num contexto no qual a igreja estava crescendo. Isso estava tirando os apóstolos do foco, porque eles precisavam se dedicar à pregação do Evangelho, à doutrina da palavra de Deus, mas a demanda social não podia ser desconsiderada, precisaria ser feita. E para isso foram escolhidos esses 7 homens, esses diáconos, que tinham essa atribuição, essa responsabilidade social. Então, a igreja precisa de vez em quando pensar a respeito da sua atuação e da sua responsabilidade social. E foi assim que se instituiu o diaconato na igreja, né? Foram assim que essas pessoas foram escolhidas, foram pessoas que foram escolhidas a partir de determinados critérios, os critérios que são apresentados aqui por Lucas no seu relato no livro de Atos, destaca entre as qualificações boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria para administrar, porque a diaconia é um trabalho de administração eclesiástica.
E aqui no terceiro e último ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre o perfil e a função do diácono. Então, nós vamos para as qualificações do diácono, agora não as qualificações de Atos capítulo 6, mas as qualificações de 1 aos Timóteos, primeira epístola a Timóteo, no capítulo, melhor dizendo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 8, até o versículo 13. Então, aqui o apóstolo Paulo apresenta algumas características, algumas qualificações que deveriam ser observadas na escolha dos diáconos, tendo em vista que os diáconos eram e ainda são escolhidos institucionalmente pela igreja. Então, os diáconos devem ser pessoas honradas, dignas, corretas, devem ter caráter moral. Então, há uma cobrança, né, de que os diáconos não sejam gananciosos por dinheiro, até porque é responsabilidade deles lidar com finanças, então eles não podem ser pessoas avarentas, pessoas gananciosas, são pessoas que estejam dispostas a executar os trabalhos administrativos da igreja local, auxiliar nas tarefas do culto, acompanhar as viúvas, os pobres da igreja, com essa atuação social, conforme nós já destacamos anteriormente. Devem ter caráter espiritual, então não devem ser apenas pessoas que têm boa reputação, ou seja, pessoas a respeito do qual se fala bem delas, pessoas que nada se tem a dizer que desabone a conduta delas, mas devem ser pessoas também de caráter, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que tenham uma experiência na leitura da Bíblia, na meditação nas Sagradas Escrituras, que sejam pessoas da oração, pessoas do jejum, pessoas que tenham uma disciplina espiritual, pessoas que tenham seus momentos a sós na presença de Deus. Então é isso que se requer também de um diácono, que seja uma pessoa que tenha intimidade com Deus, que se relacione com Deus, que não sejam pessoas que estejam também muito voltadas para o ativismo e para as muitas atribuições e responsabilidades, inclusive na ação social, e que se esqueçam dos seus momentos individuais e particulares com Deus, de estarem com Deus na hora silenciosa, de buscarem ao Senhor na oração, na meditação, na leitura do texto bíblico. Então, devem ser pessoas também que tenham caráter familiar, devem ser maridos de uma só mulher, então devem ser pessoas que não devem ter escândalos, né? Pessoas que estejam envolvidas em escândalos familiares, inclusive que os filhos estejam no caminho do Senhor. Evidentemente, aqui o termo grego se refere aos filhos pequenos, aqueles filhos que estão debaixo dos cuidados e da conduta dos pais. Então, esses filhos são levados e conduzidos à igreja. Evidentemente, a gente não pode cobrar dos diáconos que isso aconteça se os filhos já forem crescidos, já tiverem tomado a sua decisão. Mas, em todo caso, os diáconos devem ser bons maridos, respeitosos, pessoas que tratem suas esposas com dignidade, que tratem seus filhos com respeito e que exerçam, sobretudo, o amor pela sua família, que sejam pessoas que estejam dispostas a se sacrificar pelas suas famílias. Então, aqui nós temos ainda com base na lição a função dos diáconos lá em Atos capítulo 6, que aí é importante a gente fazer essa distinção, que é o que eu tenho feito e o comentarista também na revista, de fazer essa distinção entre as qualificações do diácono, conforme 1 Coríntios capítulo 3, e as qualificações do diácono, conforme Atos capítulo 6. Então, de acordo com o Atos capítulo 6, a atuação dos diáconos é muito mais social. Isso porque
os diáconos lá na igreja de Jerusalém, eles estavam preocupados, ou pelo menos deveriam se preocupar, com as carências dos irmãos e das irmãs da igreja. E aí uma pergunta, né? Você quisesse a diaconia na igreja institucionalmente, será que você tem atuado apenas coletando ofertas, distribuindo pão por ocasião da ceia, né? Então, se desperte também para observar a condição dos nossos irmãos mais necessitados da igreja, levar à liderança essas carências, essas demandas, para que a igreja possa responder da melhor forma possível. Então, a função dos diáconos hoje, o nosso comentarista, pastor Elinaldo, diz que das seguintes orientações, ele diz: a igreja local, através das orientações do seu pastor, em atividades ligadas a visitar enfermos, os necessitados, os desviados, bem como cuidar das tarefas espirituais ligadas ao culto, além do que nós já conhecemos, distribuir os elementos, o pão e o cálice por ocasião da ceia, recolher as contribuições, os dízimos e as ofertas por ocasião dos nossos cultos, auxiliar na ordem e na segurança. Os nossos diáconos ficam na porta da igreja, nos corredores, fazendo o acompanhamento da segurança litúrgica do culto, além de tantas outras atribuições e possibilidades que os diáconos executam na igreja, mas o mais importante aqui é que os diáconos sejam pessoas que estejam dispostas a servir, sejam pessoas servidoras. Né? Então, à guisa de conclusão, com o nosso comentarista, a gente reforça aqui: o maior exemplo de serviço que nós temos é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja deve ser sensível às demandas sociais e ações sociais. O papel da igreja e a missão da igreja é uma missão plena. Tem pessoas que não gostam de utilizar o termo missão integral, né? E fazem algumas restrições a esse uso, mas se você não quiser utilizar o termo missão integral, mas você pode usar minimamente o termo missão plena, ainda que eu não vejo nenhum problema com o termo integral, porque o termo integral se vê o homem na sua totalidade. Pleno também se vê o homem na sua totalidade. Então a igreja precisa ver o ser humano na sua inteireza e está preocupado, imbuída da sua responsabilidade, evangelizar, mas não apenas levar a palavra, levar o pão, levar o alimento, levar a contribuição para aquele que se encontra numa condição de vulnerabilidade. Bem, queridos, então é assim que funciona o reino de Deus. É assim que os diáconos agem e é assim que funciona as posições na igreja de Deus. É uma hierarquia diferenciada, é uma pirâmide invertida. No reino de Deus é maior quem serve mais, quem lava os pés e quem está à disposição de se sacrificar pelo próximo, pelo outro, em prol do crescimento e da expansão do reino de Deus. Estamos concluindo assim mais um programa EBD em síntese, através do sistema de comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos falou pastor professor José Roberto. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir. A paz do Senhor.